Então começou aqui, né? Pessoal, boa tarde a todos, né? É um prazer mais uma vez estar aqui na hora do almoço, né, com vocês. O Luiz Felipe pediu aqui a questão do adiar o prazo por causa do Moodle, que ficou fora do ar, né? Ficou fora do ar uns dias, na verdade, né? Então, a orientação foi que a gente pudesse estender mesmo os prazos de todas as atividades, porque realmente isso complicou, né? Complicou um pouquinho, até para vocês poderem ter acesso a todo o conteúdo também, né? Quero lembrar que a gente vai ter videoaula, né? Videoaulas só até a quinta semana, tá? Então, as videoaulas vão ser gravadas só até a quinta semana, para que, pela experiência que eu vi em relação aos ciclos passados, né? Depois lá da quinta semana, a gente tem que fechar a questão de avaliação, e aí vocês têm lá a atividade de grupo de vocês, então fica meio pesado para os alunos, pelo menos foi o feedback que eu tive, né, de eu estar postando lá as videoaulas e o pessoal ainda tem que fazer as outras coisas, e sempre lembrando que vocês também têm as outras disciplinas, né? Então, o que eu vou fazer? Em relação à atividade de presença da segunda semana, tá? Da segunda semana, eu vou estender o prazo até a sexta-feira que vem, né? Para que vocês entreguem, né, a data limite junto com a da terceira semana, tá? Então, da primeira semana, a data limite é agora, sexta-feira, que já é uma data estendida, né? Porque a nossa primeira semana começou na quarta, né? Então eu estendi a data limite até a sexta-feira agora, tá? Da primeira semana, e a segunda e a terceira semana, ou seja, a atual semana, que é a segunda, e a semana que vem, eu vou manter, então, a data até sexta-feira da terceira semana, tá? Olhando aqui a data, peraí, um minutinho. Então, eu deixo a data de entrega das atividades de presença dessa semana, né, da segunda semana e da semana que vem, até o dia 19 de fevereiro, tá? Que seria, então, a nossa data limite. Se eu não me engano, semana que vem tem negócio de carnaval, né? Mas é carnaval de pandemia, né? Então, é meio fake esse carnaval nosso aí, tá? Então, eu vou disponibilizar as atividades normalmente no Moodle a partir da segunda-feira, tá? Aí cabe a vocês organizarem a vida de vocês. Ah, pô, mas eu quero pular carnaval aqui no quarto de casa. Então, tudo bem, você acessa lá o material na quinta-feira, mas aí você tem que entender que a gente está com um prazo bem apertadinho, né, Lespa? E aí, então, lá na sexta-feira, tá, tem que entregar de qualquer forma, tanto a atividade dessa segunda semana, quanto a atividade da terceira semana, tá? E quinta-feira a gente tem a nossa atividade simples, na normal, tá? No horário de sempre aqui, de 1 hora, tá? Bem, nesse caso, o carnaval não interfere em nada, não, o feriado, no caso. Né? O Lucas está dizendo que só conseguiu entrar na sala agora, né? Teve algumas pessoas que disseram que andaram tendo problema de acessar a sala, né? Mas eu acho que agora está tudo resolvido, né? Realmente, o pessoal, se eu não me engano, de automação, eu tinha colocado uma restrição lá para 3 de março, né? Mas aí o pessoal, semana passada, me chamou a atenção, e aí, assim que o Moodle voltou do reparo, né? Na verdade, o que aconteceu é que parece que o pessoal estava transferindo os servidores, né, lá do campus centro para a reitoria, né? Então, ou seja, aquele transporte físico dos servidores, né? Então, eles desligaram todos os sistemas, inclusive os sistemas que estavam associados ao Moodle, parece, né? Mas aí, quando ele voltou, eu já fiz a alteração e agora vocês estão tendo acesso a todo o material, tá? Inclusive o pessoal de automação que teve esse pequeno erro aí, tá? O Luciano aqui está avisando que o Cleberson vai ter um pequeno problema, né, para atrasar, não tem problema não, tá? O que ele perder no iniciozinho, assim, ele diz para ele buscar, depois que eu vou estar disponibilizando sempre na próxima semana a gravação aqui da nossa atividade síncrona, tá? Bem, gente, eu acho que depois desses informes aí, alguém com alguma dúvida em relação à entrega... Ah, sim, o Cleberson chegou. Não, tranquilo, Cleberson. Alguma dúvida, então, em relação aos prazos de entrega das atividades? Vocês estão tendo dificuldade, alguma dificuldade com a atividade em si? Pode falar, a hora é agora, hein? Pode falar no áudio, se quiser, ou pode mandar no chat aqui, tá?
Se não tiver nenhuma dúvida, se ninguém tiver nenhuma dificuldade, vamos seguir aqui com o conteúdo propriamente dito. Bem, pessoal, olha só. Semana passada, né, ou seja, no caso da primeira semana e a segunda semana, são assuntos complementares. Na verdade, se vocês olharem lá direitinho o conteúdo, o material, se vocês olharem as videoaulas, é importante vocês entenderem o seguinte: eu estou separando esses conteúdos didaticamente, tá? Mas eles são complementares. Tá? Então, quando eu estou falando sobre modo de produção, quando eu estou falando sobre a evolução da sociedade, quando eu estou falando sobre o capitalismo, fases do capitalismo, quando eu estou falando sobre revolução industrial, os impactos da revolução industrial na sociedade atual, né, é tudo uma coisa só. Inclusive, o conteúdo da semana que vem, o conteúdo da terceira semana, que é urbanização, ele é uma continuação desse assunto. Tá? Ou seja, não dá para a gente entender a nossa sociedade atual sem entender todas essas transformações que foram ocorrendo dentro do próprio sistema. Tá? E aí, antes de eu ficar aqui falando pra caramba, eu gostaria de abrir, Lespa, a oportunidade para vocês fazerem as perguntas, as dúvidas, né? Tem olhado o material, vocês têm conseguido olhar o material, tem tido alguma dúvida em relação à videoaula, alguma coisa do conteúdo especificamente? Eu estou aqui com a pasta do Moodle aberta, por exemplo. Na primeira semana, além da videoaula, eu coloquei vários outros materiais também. Eu coloquei aqui um documentário bacana que fala sobre liberalismo, o que é o liberalismo, né? Eu coloquei aqui um material que fala um pouquinho sobre as diferenças do socialismo e do liberalismo. E olha só, tem também 2 áudios aqui que estão no YouTube, que são do professor Clóvis de Barros, que é um filósofo lá da USP, bem famoso, né? Famosinho ele, é palestrante, coisa e tal. E esses 2 áudios eu acho excelentes, eles são partes de um curso de 8 aulas, né, que eu tenho ele todo em forma de áudio, tá? No caso, no formato mesmo, né, MP3 e coisa e tal. Então, se alguém quiser depois, essas videoaulas, esses áudios no formato de MP3, tá? É só me mandar uma mensagem, coisa e tal, que eu encaminho para vocês. Tá? Eu coloquei aqui no YouTube, por quê? Porque o Moodle não aceita os tipos de arquivo que eu tenho. Né? No caso, não aceita MP3, não consigo baixar, são arquivos que o Moodle não reconheceu. Então, eu achei essas videoaulas lá no YouTube, eu coloquei só o link, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso encaminhar, quem tiver interesse. Esses materiais, aliás, principalmente esses áudios, eles são, como que eu posso dizer, facultativos, não é necessário vocês ouvirem eles para a primeira semana, não, até porque eles têm cada uma 2 horas, né? E aí é bem pesado mesmo, é só para quem quiser ir além. Agora, eu recomendo bastante, da primeira semana, que vocês assistam um documentário sobre definição de direita e esquerda. É um documentário, um vídeo lá do YouTube de um sociólogo, e eu achei que ele conseguiu resumir muito bem, tá, essa questão da definição do termo direita e esquerda, que a gente ouve muito falar, no dia a dia, a gente vê no jornal, a gente vê na internet, e muitas das vezes as pessoas não têm uma noção exata do que é direita, do que é esquerda, do que esse termo significa, tá? Então, eu recomendo bastante do material da primeira semana que eu deixei para vocês, que vocês, além das videoaulas, vejam também esse documentáriozinho aí, tá? E deixei também os exercícios de revisão para vocês darem uma olhada lá no nível de conhecimento de vocês sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá, perguntas. Um de cada vez, calma. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, né? Dá para ouvir sim. Então, agora eu quero perguntas. Eu estou fazendo essa pergunta toda hora, se vocês estão me ouvindo, porque realmente estava caindo aqui toda hora o negócio aqui da internet, coisa e tal. Então, eu nunca sei quando eu estou falando para ninguém. O Ítalo chegou agora. Não, tudo bem, o Ítalo. Eu estou perguntando em relação ao material que vocês assistiram, que vocês tiveram contato, né?
tanto da primeira semana quanto da segunda semana, qual parte dos conceitos, qual parte do assunto pode ter ficado alguma dúvida, né? No caso do Luciano, ainda estava terminando a videoaula e vai dar uma olhada no material ainda. Gente, a gente sabe que é meio complicado, até porque teve essa questão do Moodle, né? Teve essa questão da interrupção do Moodle em si já é difícil, né? O pessoal conseguir entender, né? De que tem que se organizar, tem que organizar o ritmo de estudo para que você consiga compreender toda a matéria, né? Sempre lembrando, gente, que a gente está em substituição do ensino presencial. Então, o que acontece? Todo aquele material que está ali é um material das aulas, seria o equivalente às aulas primeiro trimestre inteiro. Então, é importante que vocês consigam fazer, né, um estudo cuidadoso e, principalmente, se organizarem direitinho para vocês conseguirem, né, compreender a matéria. Eu faço lá o exercício, porque, por exemplo, eu já vi que bastante gente fez as atividades, né, da primeira semana, tem bastante gente. Então, é importante, a ideia da atividade de presença, originalmente, foi pensada no quê? Depois que eu terminar de fazer o estudo daquela semana, depois que eu vi tudo ali do material, ou pelo menos a maior parte do material, eu assisti a videoaula, agora eu vou fazer minha atividade de presença aqui, que eu vou, né, reproduzir tudo que eu aprendi ali, as minhas impressões em relação àquele conteúdo. Tá? Tem que tomar cuidado, por quê? Porque aí na hora lá de eu avaliar, se eu ver que o negócio está bravo, não está totalmente desconectado do que ele estava debatendo, isso pode complicar, entendeu? Não estou ameaçando, não, né? Apesar de estar parecido. Não, mas tipo assim, é só para realmente a ideia de vocês conseguirem fechar o assunto. O Luiz Felipe aqui colocou assim, ó, eu tenho uma pergunta, mas não tem muito a ver com a matéria. Na Coreia do Norte, a ditadura é socialista ou comunista? Estou perguntando porque se está na atividade da primeira semana, mas fiquei com um pé atrás. Tá. Olha só, o Luiz Felipe, é muito interessante a sua pergunta. Eu gostei, porque existe uma dúvida em relação ao termo socialista e o termo comunista. Tá? Na prática, dentro da ideia, né, desses conceitos, a Coreia do Norte, ela seria o que a gente inclui como república socialista. Tá? É uma ditadura, na verdade, é uma ditadura, ou seja, um país governado por uma família que se sucede no poder, tá? Mas que dentro da lógica do modelo, né, político-econômico, a gente pode enquadrar a Coreia do Norte no socialismo. Por quê? Porque socialismo e comunismo, apesar de serem usados muitas vezes como sinônimos, eles não são, tá? Quando foi idealizado, e aí, nesse caso, a gente tem que entender que quem idealizou essa questão foi Marx, lá nos seus escritos. Né? Ele primeiro produziu uma excelente análise sobre o capitalismo, né? Ele pensou sobre o capitalismo, ele definiu que o capitalismo é um sistema e um modo de produção que criou classes sociais, essas classes sociais são conflitantes. Né? Ele percebeu que no capitalismo os meios de produção, que são todas aquelas coisas indispensáveis à produção de objetos, de coisas de uma forma geral, esses meios de produção, fábricas, bancos, infraestrutura e coisa e tal, estão sob domínio da burguesia. Né? Ele também percebeu que a burguesia, ao controlar esses meios de produção, ela também controla, né, a mídia, ela controla a religião, ela controla, de certa forma, toda a estrutura, a superestrutura da sociedade capitalista. Né? Ao proletariado, ou seja, aquelas pessoas que não têm meios de produção, não têm dinheiro para comprar fábricas, para ter bancos, a essas pessoas restou o quê? Vender a sua força de trabalho, né? Ou seja, vender a hora delas para trabalharem nos meios de produção para a burguesia. Então, você tem duas classes sociais conflitantes, né? Uma sempre buscando o objetivo do lucro e a outra buscando, né, melhores condições de trabalho. Então também não é uma questão tipo assim, a burguesia então é malvada e o proletariado é bonzinho. Não, são duas classes dentro de um modo de produção, cada um com o seu objetivo.
O fato é o seguinte, o fato é que o proletariado, de uma forma geral, sai sempre, né, no prejuízo nessa relação. Por quê? Porque a burguesia controla os meios de produção, controla a mídia, controla as leis, né? Então, teoricamente, para Marx, né, o proletariado nunca teria vez nessa sociedade. Por quê? Porque mesmo, por exemplo, numa democracia, né, se um representante legítimo do proletariado, com, né, ideias de realmente ajudar o proletariado a criar melhores condições para o proletariado, chegasse ao poder, né, como a burguesia controla a lei, controla a superestrutura, controla a mídia, a burguesia arrumaria jeito de derrubar esse representante. Então, Marx era muito cético, por exemplo, em relação o proletariado conseguir chegar a algum lugar via democracia. Então, ele idealizou o quê? Ele idealizou uma forma de você conseguir sair dessa condição, tá? E chegar a uma sociedade melhor. A gente sempre tem que entender que Marx viveu no século XIX. Então, no contexto de vida dele, né, ali na Europa do século XIX, o resultado do capitalismo estava sendo desastroso, pelo menos aos olhos dele. Né? Por quê? O capitalismo tinha, né, desenvolvido muita riqueza, principalmente graças à industrialização, ao modo de produção industrial. No entanto, a maior parte dessa riqueza estava muito concentrada na mão de uma pequena parcela da elite europeia. Então, muitos pensadores do século XIX disseram, pô, isso aqui não pode ser a melhor coisa que a gente vai produzir como sociedade. Então, muitos pesquisadores, muitos filósofos, muitos economistas pensavam em um sistema melhor do que aquele que eles estavam vendo ali naquele momento. Então, Marx, primeiro, ele faz uma análise sobre o capitalismo e depois ele critica esses pensadores que estavam buscando um mundo melhor, mas sem perguntar como ele chegaria a esse mundo melhor. Né? Então, ele pensa num processo, como que a gente poderia chegar a um mundo melhor. E ele, na ideia dele, na cabeça dele, não estou dizendo que está certo ou está errado, eu particularmente tenho a minha opinião, até acho que não é possível a ideia dele de mundo, né? Mas ele pensa no mundo onde você não teria essas classes sociais. Por quê? Porque para ele, o problema dos conflitos dos seres humanos era exatamente a questão de que você sempre tinha diferentes classes sociais, essas classes sociais sempre teriam interesses divergentes e eles estariam sempre o quê? Lutando entre si pelo poder. Né? Então, Marx idealizou o quê? Um mundo onde você não teria diferentes classes sociais, você teria só uma única classe social, que seria o proletariado. Né? Então, para ele, como que a gente chegaria a esse mundo perfeito, né? O que ele chamava de ditadura do proletariado? Né? No caso, ele chamou de comunismo, esse mundo, né, perfeito, onde você não teria disputas, você não teria classes disputando poder nem nada. Tá? Então, para ele, não seria através da democracia, seria através de uma revolução. Tá? Ou seja, a burguesia não deixaria, né, de perder o poder, ela não deixaria, né, de estar na situação de privilegiada, né, facilmente. Ela teria que ser tirada, esse poder teria que ser tirado deles. Né? Então, ele acreditava numa revolução, essa revolução seria patrocinada pelo proletariado, e nesse primeiro momento da revolução, você teria a formação de um governo provisório, um governo, né, revolucionário. E o que esse governo revolucionário faria? Ele iria tirar da burguesia os meios de produção. No caso, ele iria estatizar todos a iniciativa privada. Então, se, por exemplo, houvesse um colégio particular, ele seria estatizado, ele seria do governo revolucionário. Se você tivesse uma fábrica, né, ou uma grande indústria, isso seria, né, do governo. E esse governo, caberia a esse governo, que seria provisório, distribuir os recursos para a população e depois de um determinado momento se dissolver, né, para que você tivesse uma única sociedade se autorregulando em pequenas unidades, fábricas, né, e por aí vai. Bem, tirando o fato de a pessoa concordar, discordar, achar que isso é possível, achar que isso não é possível, daí vem a diferença. Esse momento transitório, esse momento em que você ainda tem um governo que é revolucionário,
e por ter um governo você ainda tem uma classe de pessoas que têm mais poder do que outras, esse momento transitório Marx vai chamar de socialismo. Tá? E quando finalmente o governo se dissolve e você tem uma única sociedade com uma única classe social se autorregulando, aí você tem o comunismo. Então, na prática, dentro da pureza dos conceitos, né, você chamar qualquer país do mundo de comunista está errado. Por quê? Porque você nunca teve esse último estágio, uma sociedade coexistindo, né, de forma harmônica. Né? Talvez, se você pegar lá aquelas sociedades primitivas, os índios, que ainda vivem como caçadores-coletores, eles vivem mais próximo do que a gente pode chamar de um comunismo, né? De uma sociedade comum. Tá? Agora, as sociedades modernas, todas, a Coreia do Norte, a antiga União Soviética, Cuba, né? Até Venezuela, todos esses países, eles não são comunistas, eles são socialistas. Por quê? Porque eles basicamente pararam nesse estágio intermediário em que você teve a revolução tirou da burguesia os meios de produção, mas só que você acaba criando só uma outra elite, que é a elite associada ao Estado. Tá? Então, assim, talvez o Marx tenha desconsiderado a natureza humana. Essa palavra é horrível, né? Natureza humana não é um termo muito legal, até porque não é... basicamente tudo que envolve os seres humanos foi idealizado, não é nada natural. Tá? Mas talvez o ser humano não esteja tão preparado para uma sociedade, né, igualitária e coisa e tal. Tá? Talvez, não sei. Mas o fato é de que a gente nunca conseguiu passar, né, para esse outro limite, aí, para essa outra fase da revolução, que seria o comunismo. Tá? Espero ter respondido aí a sua pergunta, o Felipe. Aí o Vitor colocou aqui, ó, naquele texto do liberalismo, um maluco que contesta o Adam Smith fala que o sistema não daria certo porque a população crescia mais rápido que a produção. Mas se tem mais população, não teria automaticamente mais produção? E o mais produção, mais empregos? Então o Vitor fez essa consideração aqui. Tá? Ou seja, esse maluco aí que você está falando, se eu não me engano, é o Malthus, né? Que a gente tem que novamente falar aqui. A gente está falando de um período entre o século XVIII e o século XIX. E esse período da história impactou muito a intelectualidade da Europa, né? Por quê? Porque, gente, se você pega a Inglaterra, se você pega Londres do século XIX, assim, era uma cidade suja, esgoto a céu aberto, milhares de pessoas miseráveis na rua, tá? Os operários tinham um regime de trabalho de até 16 horas por dia, coisas como crianças e mulheres trabalhando também 16 horas por dia, ganhando a metade do salário, um salário de fome. Né? Então, tipo assim, a realidade na Inglaterra do século XIX era absurdo aos olhos dessas pessoas, dessa elite que estava vendo, né, isso se desenvolvendo. Então, muitas pessoas começaram a questionar a ideia de Adam Smith, né, que aí sim, Adam Smith já é um intelectual de uma outra época, ele está pegando ali século XVII, século XVIII, porque o Adam Smith ele está naquele período em que o inimigo é o absolutismo, o inimigo é aquele estado totalitário, né, do rei, e aí então Adam Smith vai defender o quê? Ele vai defender o liberalismo, ele vai defender a livre iniciativa. Por quê? Ali você já vai ter um período em que aquela burguesia comercial, e aí quem for assistir a segunda aula vai entender melhor o que eu estou falando, a burguesia comercial ela adquiriu ao longo dos séculos, 15, 16, 17, ela adquiriu muito poder econômico, mas ela ainda se via muito presa nas amarras do Estado, principalmente nas amarras do governo absolutista. Né? Então, Adam Smith ele vai também ser produto da época dele. Isso, aliás, é muito importante. É isso que eu vejo com muita ressalva as pessoas que defendem os pensadores de forma cega, sem entender o contexto de vida desses caras, o contexto histórico em que eles estavam vivendo. Então, Adam Smith, quando ele pensou o liberalismo, quando ele escreveu lá A Riqueza das Nações,
ele estava fazendo meio que um protesto em relação a esse Estado totalitário, né? Ele via a burguesia, não tinha esse nome ainda, mas ele via os comerciantes, as pessoas desenvolvendo atividades, gerando riqueza, né? E boa parte dessa riqueza sendo absorvida pelo Estado, um Estado que ele via, né, como um mal, né? Então ele vai fazer parte de um grupo de pensadores que viam o Estado como inimigo, tá? E a grande contribuição do Adam Smith para aquele período ali é o quê? É o entendimento de que a riqueza vem do trabalho, ou seja, do trabalho das pessoas. Então ele viu o quê? Um mundo melhor é um mundo em que o Estado vai permitir que as pessoas busquem o seu objetivo, né? Ou seja, que o Estado não atrapalhe com impostos, que não atrapalhe com leis, deixa cada um buscar o seu objetivo, a sua riqueza, né? Que a sociedade vai crescer como um todo, né? Ou seja, cada um buscando a sua felicidade, você vai ter uma sociedade, né, como um todo feliz. Então, diferentemente das ideias marxistas, que veem a comunidade acima do indivíduo, ou as necessidades da comunidade em cima do indivíduo, Adam Smith vê diferente. Ele vê que o indivíduo deve vir primeiro, porque ao buscar a sua felicidade, você vai viver em uma sociedade como um todo feliz. Tá? Então, vejam vocês, todos os pensadores estão idealizando um mundo melhor, né? Agora, na prática, quando você coloca essas ideias na prática, você tem, por exemplo, a Europa do século XIX. Ou seja, quando você deixou cada um fazer o seu, partindo do princípio que você tinha a burguesia, que já tinha acumulado uma riqueza, né? E você tinha uma massa de pessoas pobres que só podiam se sujeitar ao que a burguesia queria, você criou uma sociedade extremamente desigual, né? Em que você teria uma participação menor do Estado, mas que as pessoas estavam numa situação péssima de vida. Em relação ao socialismo, né, quando você cria uma ideia de que uma sociedade melhor, um Estado que vai ser protetor, que vai tomar conta das pessoas, qual foi o resultado prático disso? Né? Foram as ditaduras que a gente vê por aí, né? Como a do Kim Jong-il, né? A do antigo Hugo Chávez, agora do Maduro, né? Do Fidel Castro. Então, né, você pode ver que, na teoria, você tem ali todo um preceito interessante, coisa e tal, mas quando você vai colocar na prática, nem sempre funciona direitinho, tá? Mas professor, só tem esses dois lados? Só tem esquerda ou direita? Não, né? Existe várias pessoas que defendem espectros mais, né, no meio termo, né? Você tem, por exemplo, a social-democracia, tá? Que seria uma ideia de um Estado que vai prover uma condição mínima de benefício para a população, mas que você vai permitir a iniciativa privada manter os seus negócios. Mas, assim, é um equilíbrio muito complicado, né? Por quê? Porque a sociedade ela é fluida, ela vai mudando, existem interesses, existem, né, pessoas com ideias diferentes, e aí, então, o que você tem observado é, assim, que, de uma forma geral, você tem um ciclo. Ora, você vai ter uma sociedade mais à esquerda, em que um Estado vai ser mais controlador, mas que vai buscar uma qualidade maior à vida da sua população, e depois você vai ter um outro período, um outro ciclo, em que você vai viver um período mais liberal, onde o capitalismo vai tentar desenvolver as suas premissas de lucro e coisa e tal, com um pouco menos de proteção do Estado, tá? Bem, pelo menos isso que a gente tem visto na maioria das sociedades democráticas do mundo, nos Estados Unidos, na França, ou seja, nos países mais... mas os Estados Unidos tem coisa à esquerda? Não à esquerda, mas você tem grupos sociais democratas, né? Ou seja, a social-democracia, que é uma política de direita, mas uma direita mais próxima do centro, né? Você tem esse tipo de filosofia se desenvolvendo também em países como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, tá bom? Espero ter... sim, desculpa, a questão do Vitor é o seguinte, Vitor, o Malthus, tá? Ele também vai viver no século XVIII ali, né? E ele vai ver o quê? Ele vai ver uma realidade em que a população explode, graças à qualidade e à melhoria das condições de vida, principalmente o desenvolvimento da ciência, da medicina, a própria industrialização, que vai aumentar a produção de forma exponencial. Isso vai resultar, né, em uma explosão demográfica mesmo. A Inglaterra do século XVIII, XIX, vivia uma explosão demográfica. Então ele via aquela massa de miseráveis com 5, 6, 7 filhos,
né? Então ele via o quê? Ele via com maus olhos aquilo, porque para ele, aquela população, se não houvesse um controle, você liberou, deixou cada um por si, mas existem pessoas que não têm condições intelectuais, são inferiores, e aí Malthus é um cara da época dele. No século XVIII, século XIX, era dado como normal a ideia de que existiam pessoas superiores, né, e existiam pessoas inferiores. Era normal que existiam, né, sociedades superiores e sociedades inferiores. Então, Malthus ele vai se fazer valer daquele momento ali para construir a sua teoria, né? E qual é a teoria dele? A teoria dele, a gente vai falar isso lá na quinta semana, se eu não me engano, a teoria dele é de que a população, né, principalmente pobre, se não houver um controle do Estado sobre aquela população, eles vão fazer filhos igual coelho, eles vão fazer filhos igual, né, camundongos, e aí daqui a pouco vai ter tanta gente que a produção não vai conseguir suprir a necessidade de todas essas pessoas, né? Assim, Malthus, ele é vítima da época dele, porque na época dele, para se fazer ciência, você precisa colocar matemática, enfiar matemática naquilo, né? Ou seja, você ainda estava, as ciências sociais e os métodos científicos das ciências sociais ainda estavam engatinhando. Então, ele tentou explicar uma coisa da sociedade colocando matemática, né? Então, qual foi a ferramenta de matemática que o Malthus usou? O PA e o PG, progressão aritmética e a progressão geométrica. Para ele viu que, olha, a população está crescendo em progressão geométrica, né? Ou seja, num ritmo extremamente acelerado. E a produção de alimentos, por exemplo, ela aumenta, mas ela aumenta muito menos em progressão aritmética. Então, para ele, num futuro breve, haveria uma população imensa e falta de alimento para todo mundo. Bem, o Malthus, ele já foi desmentido, né, cientificamente falando, por vários outros pesquisadores, por outras pesquisas. Eu não preciso dizer, por exemplo, que se os cálculos deles estivessem certos, hoje a Terra teria 200 bilhões de pessoas, ao invés das 7 bilhões de pessoas que tem, né? Então, assim, Malthus ele errou em muitas coisas, até a solução dele era uma solução também, hoje, muito pouco aceita, mas ele tem um papel importante. Ele é o primeiro a perceber o quê? A sociedade industrial, né, ela cresce num ritmo que vai levar a um esgotamento dos recursos. Então, ele é o primeiro a pensar nisso. Até o século XVIII, o mundo era grande demais para as pessoas. O mundo parecia infinito. Ou seja, parecia que você podia destruir a natureza, explorar os recursos, que ele nunca ia acabar. E o Malthus é o primeiro a chamar a atenção para isso. Olha, não é bem assim, né? Então, agora, a própria ideia do Malthus de culpar o pobre e coisa e tal, depois vai ser desmistificada, vai ser destruída, desconstruída, né? Por exemplo, a própria Europa hoje, ela sofre um problema totalmente diferente da época do Malthus. Ou seja, a população da Europa está encolhendo, a maioria dos países europeus tem tido implosão demográfica, né? Isso Malthus nunca imaginou, nunca previu, né? Então, hoje, já se sabe que o problema não é o pobre. Não é que, tipo assim, o pobre é inferior mesmo, ele vai estar lá ligado aos instintos dele, vai fazer filho a rodo, né? E acabou, lascou-se. Não, não é isso. O fato que a gente está falando aqui é de que a pobreza, a falta de formação, a falta, né, de um amparo em relação a uma parcela da população pode surtir um efeito de superpopulação, tá? Quando você elimina a pobreza e você tem uma população mais bem formada, mais bem instruída, com objetivos bem diferentes, isso vai gerar um efeito diferente. É só vocês perceberem, vocês mesmos. É bem provável que vocês tenham 1, 2 filhos, alguns nem tenham filhos, bem diferente do que eram os avós de vocês ou os bisavós de vocês, né? O quê? Vocês são superiores aos seus bisavós? Não. Vocês só tiveram uma realidade e uma formação diferente, em que os objetivos são diferentes. Até a própria sociedade mudou, né? Há 70, 80 anos atrás, o papel da mulher e o papel do homem, ou seja, o papel dos gêneros dentro da sociedade, eram bem distintos do que é hoje, né? Então, há 70, 80 anos atrás, o que era uma mulher bem-sucedida? Uma mulher casada, com um monte de filhos,
né, cujo qual o homem, né, vai prover a casa, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o papel da mulher, uma mulher bem-sucedida, é bem diferente. Então, as escolhas, a própria sociedade, inovações científicas como a pílula, a camisinha e coisa e tal, tem surtido um efeito que Malthus nunca poderia imaginar. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Vitor. Aqui o Luciano complementa assim, a produção pode ser feita por máquinas também. Sim, Luciano, ou seja, a automação hoje, ela tem liberado da mão de obra, né, do ser humano a necessidade de produzir. Isso eu também falei lá na segunda aula, na segunda videoaula. Aliás, a segunda videoaula, gente, ela ficou bem grande. Então eu fiz o quê? Eu dividi ela em duas partes, né, 2 partes de 1h30, tá? Então eu vou falar muito sobre isso. Aí a pessoa diz, pô, professor, então são 3 horas, não sei o quê. Calma, gente, olha só. A gente só vai ter videoaula até a 5ª semana. Então, se você for atrasando um pouquinho alguma coisa, né, você pode depois complementar assistindo depois. Mas o ideal é que você tente encaixar as videoaulas, né, dentro daquela semana. Vejam vocês que eu estou falando de uma coisa aqui, de um assunto que é tanto da primeira semana, que foi como a gente começou com a pergunta do Luiz Felipe, né, quanto, né, a pergunta do Vitor já é 2ª semana. E eu estou complementando coisas com o assunto lá da 5ª semana. É só para vocês perceberem o quê? Que o assunto ele é interligado mesmo. Então a gente vai lá na 5ª semana, depois que a gente passar por todos esses assuntos, vocês vão ver como que eles vão estar conectados, tá? Amarradinhos um no outro. Porque, na verdade, eles não são coisas separadas, são uma coisa só. Tá? Quanto à questão da máquina, o uso da máquina, ela tem liberado a mão de obra para outras coisas. Ao mesmo tempo que muitas vezes as pessoas veem as máquinas como vilã, né? Ela é um vilão, está tirando os empregos. Isso é verdade e isso também não é verdade. Por quê? Se, por um lado, você está extinguindo empregos no setor produtivo, tá? Ou seja, você cada vez menos vai ter pessoas trabalhando em linhas de montagem, apertando parafuso, igual lá nos tempos modernos que eu coloquei lá na primeira semana, ou na 2ª semana, se não me engano. Você cada vez menos vai ter pessoas trabalhando ali, naquele tipo de emprego. Tá? Agora, ao mesmo tempo, você está abrindo, né, Lespa, em outros setores, no caso aqui o setor de serviços, outros tipos de emprego. Então isso, aliás, que fique bem claro para vocês. Tá? O futuro do mundo do trabalho é cada vez menos no setor produtivo. Tá? Até por culpa da galera da automação. Né? Ou seja, vocês aí estão, né, reduzindo os postos de trabalho no setor, lá no setor secundário. E no setor primário também. Agora, isso significa que não vai ter mais emprego? Não. Outros empregos surgem em outros setores, principalmente na prestação de serviços. Então, por exemplo, trabalhos como professores, cientistas, artistas, preparadores físicos, né? Esse tipo de trabalho é um trabalho que vai vigorar nesse século. Já vigora agora e é o que vai vigorar cada vez mais. Por quê? Porque a produção ela está cada vez mais, né, automatizada. Eu, particularmente, vejo isso com bons olhos. Por quê? Se, por um lado, a transição é complicada, porque o desemprego que é gerado pela automação é um desemprego do tipo estrutural, né? O que significa? Quando um posto de emprego fecha por causa de uma máquina, esse posto de emprego não vai se abrir mais. É diferente de um problema conjuntural. Hoje, por exemplo, o desemprego no Brasil é muito conjuntural. O Covid levou a uma crise econômica, está fechando lojas, né, e gerando desemprego. Amanhã vem a vacina, né, ou depois da manhã, ou daqui uns 3 meses, infelizmente, né, mas aí vem a vacina a qualquer hora, aí o quê? O comércio volta, a economia volta e os empregos voltam de novo. Tá? Então é um desemprego conjuntural, de conjuntura, diferente de quando você tem uma linha de montagem, você coloca um robô ali, e aí, o que vai acontecer? Todas as fábricas vão fazer a mesma coisa. Então você tem um desemprego estrutural. Isso é ruim? É ruim. Tá? Agora, a longo prazo, médio e longo prazo, você está fechando postos de trabalho de um tipo de emprego que explora o pior do ser humano. São coisas repetitivas, você não usa o que nós temos de melhor, que é o cérebro. Né? Então, a ideia é de que
cada vez mais você abra empregos para as pessoas que estão se formando, estão se especializando, estão estudando, né? Então, é um emprego melhor, de uma qualidade de vida melhor do que a qualidade de vida que a gente tinha nas linhas de montagem, tá? Então, vamos lá, a produção pode ser feita, o Vitor falou isso mesmo, o Vitor volta que não dá certo então, nada dá certo então, creio que você está falando sobre a questão das ideias, né, das ideologias. Ô Vitor, a questão é a seguinte, não é que nada dá certo, mas temos que saber que existe uma diferença muito grande entre os conceitos, né, lá no livro e colocar esses conceitos na prática. Aliás, muitos pesquisadores, muitos intelectuais do que a gente chama de pós-modernos, né, eles criticam os modernistas, caras como Adam Smith, caras como o Marx, né, que tentavam idealizar o mundo, né? Ou seja, uma ideia de mundo. É tão difícil você conseguir espremer em algumas palavras dentro de um livro, melhor que seja o livro, mais completo que seja o livro, né? Uma sociedade inteira com indivíduos, cada um com seus interesses. Às vezes você está... Gente, é só você ver, às vezes na sala de aula, nas relações pessoais mesmo. Você chega um momento que você está ali tentando fazer o negócio dar certo, e aí você olha para outra pessoa e você vê, não, aquela pessoa não é, ela só não quer que dê certo também, ela só não tem a mesma visão que eu, né? E aí, às vezes, numa relação pessoal, ver, vamos pensar um churrasco, vamos fazer um churrasco, o pessoal da sala, vamos fazer um churrasco. E aí começa aquela discussão, aí você tem aquela ideia na tua cabeça do churrasco perfeito, né? Numa fazenda, com uma piscina, um lugar legal, não sei o quê, e aí você lança essa ideia como se fosse a coisa mais revolucionária do mundo, você tem certeza que vai todo mundo comprar a ideia e vai, e aí depois que você lança a ideia, você começa a ver que o outro quer um negócio num clube, o outro quer um negócio num apartamento, o outro quer nem ir no churrasco, e aí você começa a ver que o troço não anda. É mais ou menos a questão das ideologias, né? Não significa que você não tem que ter ideologia nenhuma. A ideologia, ela é o norte, ela é uma coisa, tipo assim, e aí existem pessoas que são mais à direita e são pessoas mais à esquerda, pessoas que se identificam mais com o liberalismo e pessoas que se identificam mais com o socialismo. Isso é normal, tá? Agora, você não deve ficar bitolado no seu norte ideológico sem entender de que as pessoas em si têm elas próprias as suas vontades, né? Uma sociedade em que vai impor o bem-estar sobre as pessoas, ela invariavelmente é uma sociedade ditatorial, tá? Aí a Maria Ellen coloca aqui, o meio termo sempre cai para a direita no final, né? Maria Ellen, olha só, eu concordo muito com o que você está falando, principalmente em relação aos veículos de comunicação, a muitos dos pensadores atuais, né? Ou seja, muitos deles, né, principalmente quando o cara prega algum tipo de, eu sou do centro, não sei o que lá, né? Você olha lá direitinho, não é nada. Por quê? Porque a gente já tem uma estrutura estabelecida, já existe uma elite, né? E é muito difícil de se imaginar que essa elite queira abrir mão, né, da sua posição de elite, tá? Então, até mesmo quando alguém, e principalmente quando esse alguém é um representante da elite, ele diz que ele, vamos fazer algo mais ao centro, né? Se você cavocar um pouquinho, né, invariavelmente você vai encontrar uma ideia que queira estabelecer o quê? Ou manter o status quo, que queira manter as coisas como estão, tá? Então, algumas até defendem algumas mudanças, mas aí você, quando olha essas mudanças, nada mais são do que uma forma de tentar manter tudo como está, tá? Agora, isso não significa que você não deve conversar, né? Ou seja, na verdade, uma coisa que, principalmente no pensamento político atualmente, tem acontecido, e quanto mais pessoas se interessam pela política, mais isso acaba acontecendo, né? Elas não entendem como funciona a política. A política é debate, é discussão de ideias, né? Então você tem a sua crença, você tem a sua ideologia, mas isso não vai te impedir nunca de ouvir o outro lado. Porque se você começa a defender a sua ideologia como se você estivesse defendendo o seu time de futebol, né? É óbvio que você não vai conseguir chegar a um lugar, a um consenso, né? Há quem ache o Vasco um grande time, um grande clube, né? Não é? Você vai fazer, eu como flamenguista só posso lamentar, né?
Se a pessoa começa a dizer, mas fomos campeão disso, campeão daquilo, vou lá, não quero saber, não, o seu time é uma bosta. Entendeu? Não pode, a política, infelizmente, não pode ser igual a discussão de futebol. E, infelizmente, é o que a gente tem visto hoje, principalmente no cenário, né, das redes sociais, que são, na prática, redes antissociais. Elas não foram feitas para as pessoas se comunicar. Isso eu tenho claro. Quando eu paro, por exemplo, para beber com os colegas meus, a gente discutir política, é muito diferente de quando a gente está lá debatendo, por exemplo, num grupo de WhatsApp. Porque você lê aquilo, você fica puto, o cara discordou de você, que idiota, como ele pode pensar nisso, e aí você vai lá e escreve um textão puto, e aí quando você às vezes está sentado numa mesa ali conversando com o cara, você vê que não é nada disso. Então também é muito complicado. A situação de rede social, ela é muito mais uma situação de conflito do que uma situação de concordância. O Davi coloca assim, gente, já são 1h50, eu só vou ler agora algumas mensagens aqui e vou encerrar. Davi falou assim, você acha que os americanos foram os que chegaram mais próximos do equilíbrio? Davi, longe disso. Tá? Dentro dos países desenvolvidos, os Estados Unidos é um dos países que tem os piores índices de desenvolvimento humano, dependendo do estado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país, mas varia muito, a lei varia muito de estado para estado, não é igual ao Brasil. Então você tem alguns estados em que, por exemplo, direitos trabalhistas, zero. Então o cara não tem coisas que a gente tem aqui, vê como coisa natural, 13º, férias, né? Os caras não têm férias, tem estados que não garantem férias ao trabalhador. Então o cara tira ali 2 semanas, né? Dependendo da bondade do empregador. Né? O cara vai ganhar um bônus no final do ano, dependendo da bondade do empregador, né? Se produziu, se não produziu. Então, assim, quando você olha para os Estados Unidos hoje, né, e além do que os Estados Unidos quer mostrar para a gente, que é o que a Hollywood mostra, que é o que as séries mostram, você vê um país fragmentado pela pobreza, você vê um país em que essa pobreza, inclusive, é muito direcionada a determinados grupos étnicos, tá? Então, assim, é óbvio que o pobre dos Estados Unidos vive melhor que o pobre do Brasil, até pelo volume de riqueza que o país tem, tá? Mas, de uma forma geral, os Estados Unidos está muito longe desse equilíbrio. Eu colocaria aqui a França, até mesmo a Alemanha, os países nórdicos ali, muito mais próximos de um equilíbrio entre esses dois mundos, né, entre direita e esquerda, do que os Estados Unidos, que é, sim, um país muito mais liberal, né, do que, por exemplo, a Europa como um todo. E ele arca com essas consequências, ou seja, é um país cujo qual a economia é imensa, né, comparativamente é quase a soma de todos os países europeus, mas quando você vai analisar o índice de desenvolvimento humano, ele apanha feio até do vizinho dele, bem mais modesto, que é o Canadá. Tá? Aí a Maria Ellen disse que a democracia americana é a maior piada de todas. Não concordo também. Acho que a democracia americana tem as suas virtudes, tá? Ela tem os seus defeitos. Ela foi construída num período, né, lá da secessão, da Guerra de Secessão, né, anterior um pouquinho à Guerra de Secessão. Então, tipo assim, ela tem umas coisas que já foram defasadas. E a gente vê muito essa confusão de colegiado, de membros do colegiado, coisa e tal, que o voto é indireto, muitas das vezes. Os últimos presidentes, tirando o Biden, os 2 últimos presidentes americanos tinham sido eleitos com menos votos, né? Porque quando você soma lá o número dos delegados, né, eles ganhavam nos delegados, mas quando você somava o número absoluto de votos, eles perdiam o número absoluto de votos. Isso é uma coisa estranha, né? Mas é uma tradição que os americanos reconhecem, aceitam, né? Então, assim, dentro das democracias do mundo, os Estados Unidos ainda é um sinal de alento, ou seja, de um sistema, é possível esse sistema. E a democracia é uma bosta, mas ainda é o menos bosta de todos os outros sistemas, tá? Então, qual é a outra opção além da democracia? É a ditadura, que eu vejo, de uma forma geral, como um sistema pior, tá? Você pode até ter países em que as coisas funcionam e tal, mas ainda assim, você ter o direito, mesmo que indireto, de controlar e de pressionar as lideranças políticas, é o mínimo de poder que o povo tem hoje. Tirando isso, só mesmo uma grande revolução armada e coisa e tal, e eu creio que as pessoas não estão com essa disposição toda. Então, quando a gente vê uma coisa que aconteceu agora, lá no Capitólio,
né, no início de 2021, e que já começou com tudo, né? Você vê a invasão daquelas pessoas ali, é realmente muito marcante, com certeza uma das situações que vão entrar para a história. Vocês vão ver os filhos de vocês, vão abrir os tablets, né, eu ia falar livro de história, vão abrir os tablets de história, né, e eles vão olhar lá as fotos, né, dessa invasão, porque é, sem sombra de dúvida, um fenômeno histórico. Tá? Assim como vocês hoje veem a queda das Torres Gêmeas, né, que quando eu vi aquilo, para mim, eu tinha certeza, isso aqui é um momento histórico. Daqui a alguns anos a gente vai ver as consequências desse ponto, né? Então, a mesma coisa em relação à invasão do Capitólio. A gente vai ver as consequências disso ainda nos próximos anos, tá? O Gustavo chegou atrasado, não tem problema, depois pega a gravação, pega o início, né? Isso aí, Gustavo, puxa, que papelão, não tem problema. Bem, gente, olha só, acho que é isso, né? Chegamos aqui ao nosso momento, o pessoal está indo já para o... Quem tem aí como que é? Dependência, vai para a dependência, tá? E, galera, foi um prazer inenarrável, a gente passou só um pouquinho aqui, mas faz parte. Semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, aliás, bom carnaval, né? Por incrível que pareça, bom carnaval e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.